produção, como é que está? Já escreveram sua redação? Pois muito bem, a professora Thaisa e eu estamos aqui mais uma vez para continuar aquele trabalho que já deu início desde o final de julho, né, quando o ILBJ começou, quando deu a abertura, quando fez a abertura do concurso de redação, né, com o tema Como Vejo o ECA no trabalho do ILBJ. E o nosso papo continua hoje. Olá, Thaisa, boa tarde. Boa tarde, professora Gil, tudo bem? Olá a todos e todas. Espero que estejam bem, se protegendo, cumprindo todas as exigências, né, que o isolamento propõe. E só repetindo as palavras da minha colega, estamos aqui hoje para tratarmos sobre a questão do concurso de redação ILBJ 2020, né? Vamos dar sequência e aprofundar um pouco mais todas as explicações que foram dadas. Estamos aqui para tirar as dúvidas também de vocês posteriormente, no momento que for aberto as perguntas de vocês, tá? E aí eu passo de volta a palavra para a educadora Gil. Ok, então, quero aproveitar, né? Se vocês perceberam aí, estamos em espaços diferentes, por isso a gente está sem máscara, tá? Mas quando a gente se junta, a gente está se cuidando. Bom, gente, vamos lá então ao que interessa, ao nosso trabalho. Eu gostaria de começar chamando a atenção de vocês para os critérios que nós havíamos falado, né? A gente vai trabalhar aqui no nosso concurso com os mesmos critérios que são utilizados no Enem. Então, a gente aproveita para trabalhar o nosso concurso, né, o nosso texto aqui, e já aproveita as dicas para utilizá-las lá quando estiver fazendo o Enem, tá certo? Quero chamar a atenção, então, começar chamando a atenção em relação ao nosso tema, né? Como vejo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no trabalho do ILBJ. Bom, lembra quem assistiu o vídeo que quando nós falávamos do texto dissertativo argumentativo, eu falei que ele deveria ser escrito na terceira pessoa, certo? Então, esse vejo que está aí, eu gostaria que vocês chamassem a atenção para ele, porque não vai caber colocar nesse texto o eu acho, eu vejo, esse eu não entra, certo? Então, coloquem sempre na terceira pessoa, observa-se, percebe-se, entende-se, nunca o eu, tá? Eu quero chamar a atenção porque, como a gente colocou, que são os mesmos critérios do Enem, para que vocês percebam que não vai ser possível você trabalhar a sua escrita na primeira pessoa. Então, observem isso, certo? Lembrando que o nosso texto é dissertativo, argumentativo, tá? Então, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. E, tecnicamente, a gente chama de introdução, desenvolvimento e conclusão. Não esqueçam, então, dentro desse critério da tipologia textual, você não pode colocar uma outra marca de texto, tá? Você não pode fugir, porque tem lá, não atendimento à tipologia textual, e isso também é avaliado. Então, você não pode fazer um texto híbrido, né? Misturar aí o argumentativo com o narrativo e fazer o embromation e tá tudo certo, não é. Então, ele tem um critério, né, com essa introdução. Essa introdução é onde você vai deixar lá o seu ponto de vista, onde você vai apresentar ao seu leitor a sua tese, tá? Lá no desenvolvimento é onde você vai trazer os dados, as informações, os argumentos para sustentar essa tese, para sustentar o seu ponto de vista, e lá no final você vai fazer a sua conclusão, vai fechar o seu pensamento. Lembrando que no Enem você tem que trazer uma sugestão, né, para o problema apontado, né, com alguns agentes, tá? Está sumindo aqui. Com alguns agentes. E aqui no ILBJ tem um diferencial. Você pode trazer sugestões, né, apontando talvez que falte, ou você pode somente fechar o seu raciocínio. Thaís, algum comentário? Não? Tá ótimo. Então, vamos lá. Os critérios de avaliação, como nós havíamos falado, né, nos vídeos anteriores, para os que assistiram. Para quem não viu, a gente aprofunda aqui agora, tá?
qualquer dúvida em relação à tipologia, pode mandar para nós que a gente vai repetir, tá certo? Eu espero que não tenha, mas se tiver, não se acanhe não, a gente está aqui para isso, tá? Essa palavra se acanhe nunca mais eu tinha nem falado nem ouvido. Então, vamos lá. Gente, os critérios de avaliação, né, são 5 competências. E aí, a gente vai falar, eu vou falar agora da primeira, competência 1, que é que o Enem, e assim como o nosso concurso, vai exigir do candidato. A gente vai exigir que o candidato mostre o seu domínio em relação à modalidade escrita da língua portuguesa. E o que é isso? Isso é o cuidado que a gente precisa. Ele faz parte da oralidade, então ele não entra no nosso texto dissertativo argumentativo, tá? Porque na fala eu posso utilizar. Porém, lá no meu texto escrito, jamais. Evitem, então, essa modalidade de oralidade, né? Então, no nosso texto não entra gíria, cuidado com as repetições de palavras. A gente tem mania, né? Porque ela foi, né? Porque, e daí, aí. Então, isso não entra. A gente precisa, a língua formal, as regras gramaticais, tomar cuidado com as concordâncias, tanto verbal quanto nominal, e aí você terá uma boa nota nessa primeira competência. Thaisa, quer comentar alguma coisa em relação a ela? Não, tudo tranquilo também. Tá. Sobre a primeira competência, justamente Ok. isso. Ok. Então, dentro dessa primeira competência, né, que é o primeiro critério, é esse domínio que você tem que ter da língua portuguesa, tá certo? E aí, na competência 2, o que é preciso? Aí vem a questão da interpretação textual, né? Inclusive, tem algumas perguntas nesse sentido, a gente não vai começar a responder agora, mas para quem perguntou, talvez já pegue o fio, né, dessa meada aí. Lá na competência 2, a gente vai avaliar, assim como o Enem, né, a interpretar. Será que você conseguiu ler e perceber o que está sendo pedido no tema? Né? É entender, interpretar o tema para, a partir da sua interpretação, você escrever exatamente o que se pede. Por quê? Porque quando você interpreta, né, você compreende o que está sendo pedido, você faz esse corte, você faz esse viés e você consegue ir exatamente no ponto pedido, sem fugir do tema, sem fuga ao tema, sem tangenciar esse tema, trazendo coisas superficiais ou enchendo linguiça com que nada tem a ver do pedido que foi feito pela banca. Né? No caso, na redação aqui do ILPJ, assim como lá no Enem. Então, esse cuidado, ele é imprescindível. E é aí que entra aquela interpretação, né, de texto que a gente tanto trabalha em sala de aula. De você ler e compreender o que está lendo para escrever exatamente no que está sendo pedido. Ok? A gente trata mais aqui para frente. Lembrando que, né, você precisa saber do ECA. Gente, eu vou escrever a minha redação e o ECA, ele traz questões que o ILBJ, no seu projeto, né, socioeducativo, no seu projeto pedagógico, tem tudo a ver, está centrado também nos artigos do ECA, né, da proteção integral das crianças e dos adolescentes. E para escrever sobre esse tema, eu preciso conhecer o ECA, eu preciso conversar, debater com as pessoas sobre esse ECA. Né? O Instituto já deu meio caminho andado, porque teve live falando sobre os 30 anos do ECA, e aí ajuda a gente a compreender esse assunto e a formar os nossos argumentos. Né? Tem os textos motivadores que foram encaminhados lá para os grupos, né, tanto português quanto matemática, cidadania e informática. Os textos estão lá para consulta também, que vão auxiliá-los na construção da sua redação e do seu argumento. Thaisa? Só fazendo um complemento acerca da belíssima explicação da colega Gil, vale ressaltar que nessa competência 2 também, a gente também observa se você trouxe argumentos
articulados, né? Argumentos e informações articuladas a várias áreas do conhecimento, né? História, geografia, filosofia. E também se você atingiu os pontos da estrutura básica de um texto dissertativo argumentativo, como o Gil falou, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, nessa competência 2, além desses aspectos importantíssimos relacionados à interpretação, tudo começa a partir da análise do tema, é como a colega Gil falou, né? É uma competência que o caráter interpretativo é levado muitíssimo em consideração. Então, se você não consegue fazer a interpretação do tema, do recorte que ele faz, né, que já foi um aspecto que a colega Gil falou nos vídeos anteriormente, daqueles vídeos que foram divulgados para vocês. Se nesse recorte, né, você precisa fazer a interpretação da problemática que vem dentro desse recorte. Então, se você não consegue chegar, né, aos pontos principais desse recorte, então você vai perder porque você já não conseguiu fazer a interpretação textual necessária, né? E aí você não atinge todos os pontos e é aí que você pode, por exemplo, tangenciar e, na pior das hipóteses, fugir a esse tema, né? E aí, quando eu falei para vocês sobre trazer, articular a sua argumentação às várias áreas do conhecimento, é aquele poder de conhecimento que você constrói ao longo da sua vida escolar e também fora da escola. Então, tem que lembrar que vocês precisam, o estudante comprometido com o que faz, ele não fica limitado só às 5, 6, 7 horas que ele passa dentro da escola. Ele precisa chegar em casa e ir além da sala de aula, fazer as anotações, né? Por exemplo, digamos que na aula de língua portuguesa, né, em algum debate, a professora falou sobre globalização, que é um tema que pode entrar, é um assunto que pode entrar, por exemplo, numa aula de variação linguística, quando alguns alunos perguntam, né? Professora, mas e a língua inglesa? Ela é a que mais se fala? Por quê? Não, né? É a língua da globalização. Então, o que é a globalização? Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que procurar, eu tenho que fazer o meu papel que vai além de sala de aula. Então, vocês precisam ter curiosidade. Vocês precisam ultrapassar os limites da sala de aula, né? Então, quando você faz isso, né, com certeza você vai ter um repertório extremamente pertinente. Você vai conseguir interpretar informações, fatos, selecionar, organizar de uma forma muito mais segura e muito mais tranquila, tá? Pegando esse gancho aí de repertório, né, que ele se faz necessário, por quê? Como é que eu vou escrever sobre alguma coisa que eu não conheço? Eu preciso ler, eu preciso interpretar, eu preciso debater com as pessoas, porque eu preciso criar um ponto de vista, eu preciso ter uma opinião, né, sobre determinado assunto. E se eu não conheço, eu fico para trás, né? Eu não vou conseguir escrever, eu não vou conseguir argumentar, eu não posso trazer exemplo, por quê? Porque eu não conheço. Por exemplo, o ECA tem 267 artigos, né? Eu preciso pegar alguns desses artigos e fazer uma ponte com o trabalho pedagógico que é feito aqui no ILBJ. Como é que eu faço isso? Eu não conheço nenhum. O que é que o ECA concentra nele, né? Ele me fala de proteção de direitos de crianças e adolescentes. Onde é que eu vejo, onde é que eu percebo esses direitos, essa proteção, né, que é uma rede de proteção, onde é que eu vejo isso no trabalho feito pelo Instituto Luciano Barreto Júnior? Então, é importante, pela minha experiência de estar aqui no Instituto e a importância de conhecer os artigos que estão lá, né, no ECA, que fala sobre direito à vida, à educação, à cultura, ao lazer, né?
contra o trabalho infantil. Então, todos os direitos e deveres, né, pertencentes à criança e adolescente estão lá. E para que eu tenha minha argumentação, para que eu possa fazer essa ponte entre o ECA e o ILBJ, eu preciso conhecer. E eu só posso conhecer se eu estudo, se eu pesquiso, se eu leio, porque aí eu vou criar minha opinião, eu vou começar a observar onde é que ele está sendo aplicado nesse projeto pedagógico e socioeducativo, ok? Isso é importante, né? É esse conhecimento. Conheço o ECA, conheço o trabalho do Instituto, faço essa ponte e aí eu vou mostrar quais são as ações, quais são os projetos que eu consigo ver, né, essa rede de proteção no trabalho do ILBJ. Isso é importante, tá? Então, o conhecimento sempre, porque um dia a gente vai precisar, né, seja para a escrita, seja para a vida. Então, conhecimento, leitura sempre, gente. Não lê só porque é para fazer a redação, para ganhar um notebook. Não lê porque tem somente o Enem lá em janeiro. Lê sempre. E vai guardando as informações na caixinha, porque vai ter uma hora que a gente vai precisar abrir a gavetinha e utilizar, né, o que a gente conseguiu absorver, tá? Conhecimento sempre para a vida. Exatamente isso. E pegando mais um gancho da fala da educadora, da colega Gil, com relação a essa questão de você não saber escrever, você não vai saber escrever sobre uma coisa que você não conhece. Isso é algo extremamente marcante. É fato, né? Isso. E existem dados, né, das instituições, né, governamentais que mostram o quanto isso é grave nos resultados da redação do Enem, né? A gente tem números exorbitantes de candidatos que zeram a redação por fuga ao tema, né? Então, ele não conseguiu fazer a interpretação básica. Isso é algo muito grave. Isso quer dizer que você, enquanto jovem, adolescente, saindo do ensino médio, né, você está com problemas com relação à interpretação e produção textual que você já não deveria mais. E aí, o que acontece? A gente enfatiza a ideia de que vocês precisam ler. Se eu não leio, eu não conheço. Se eu não tenho uma dinâmica de leitura incorporada na minha vida, eu vou ter dificuldades para interpretar e dificuldades mais sérias ainda, mais graves ainda, que comprometem a produção textual. Não só do texto dissertativo argumentativo, mas de texto de qualquer natureza, né? Então, para você escrever sobre uma coisa, você precisa conhecê-la. E aí, todos os anos, a gente tem, né? Quando passa a prova do Enem, que a gente chega em sala de aula, os alunos dizem, normalmente, a grande maioria, professora, eu não entendi nada daquele tema. E aí, a gente fica muito triste, porque o aluno está saindo do ensino médio com déficits que ele não poderia ter mais. E falta curiosidade, falta a leitura, né? Então, vocês precisam ficar atentos a esses aspectos. Pois essa sede, né, de ser curioso, de ser crítico e de procurar. Eu costumo falar, quem é meu aluno sabe muito bem disso, professor nenhum ensina aluno a escrever, né? A gente passa essas dicas porque existem regras, né, a partir de determinada tipologia textual. Mas quem vai escrever na hora é você. Então, você tem que saber o que é que você pensa sobre esse assunto e o que é que será colocado no papel, né? O professor não vai estar lá o tempo todo, faça assim, olha, faça assado. É você que tem que reunir essas dicas, você que tem que reunir esse conhecimento desses anos todos de escola, né? E ir agrupando para quando chegar nessa hora, você saber interpretar o mundo, né? É a sua visão de mundo. Então, você precisa estar centrado na leitura. Não tem boa redação quem não lê, não tem boa redação quem não sabe o que está sendo pedido. Se eu não interpreto o mundo, eu não tenho como ter uma crítica, eu não tenho como ter um pensamento sobre ele, seja contra ou a favor, eu não tenho como argumentar, porque eu não tenho o que dizer, eu não tenho dados,
eu não tenho estatística, porque eu não busco, né? Principalmente quando a gente trabalha esses argumentos, né, que a gente precisa trazer dados, que a gente precisa trazer exemplos, estatísticas, elas não nascem, elas não brotam. Tem fonte, eu preciso ir buscar essa fonte. Onde é que está? Eu posso começar a minha redação falando de uma pessoa famosa, se tiver no contexto, pode. Mas como é que eu falo dessa pessoa famosa para saber se ela está inserida? Por exemplo, alguém lá da Unicef, né, da Visão Mundial, que trabalha com criança, outras ONGs que trabalham com criança, qual é o trabalho que tem sido feito na minha própria comunidade? Será que alguém está trabalhando com o ECA? Onde é que eu vejo isso? E precisa fazer essa ponte, gente. Fazer esse paralelo, fazer essa ponte. Isso, fazer essa ponte. Isso é a interpretação de mundo, e é aí que eu vou encontrar. E aí, a vontade de eu ir buscar cada vez mais. Porque a partir do momento que eu conheço os meus direitos, eu vou saber onde é que eles se encontram. E quando me pedem para fazer uma redação com esse tema, eu estou dentro, gente. Porque eu tenho dados, eu tenho conhecimento, eu sei pessoas que pensam, pessoas que trabalham, né? E aí eu vou lá, conheço o trabalho do ILBJ, eu conheço todos, não necessariamente, mas alguns artigos do ECA, porque são muitos, eu faço esse recorte e faço um texto maravilhoso, sem muitos problemas. É facinho assim? Talvez para alguns seja fácil. Para outros, tenha uma certa dificuldade, mas não é impossível se você tiver com essas ferramentas na mão, que é o conhecimento, que é a vontade de fazer a busca e ser crítico diante dessas situações. Tá? É meio caminho andado para que você consiga fazer uma redação de tirar nota 1000, porque você está centrado, você conhece, mostra para o seu leitor que você tem conhecimento sobre o assunto. E aí você tem como provar, porque você tem dados, você tem exemplos, e você traz e sustenta o seu argumento. Isso é importantíssimo para uma boa redação. Thaisa? Então, ainda... Não, acho que sobre esses aspectos, eu acho que está tudo certo. E eu acho que a gente já pode seguir para a competência 3, não é isso? Tá valendo. Isso, então. Então, gente, a competência 3, ela tem muito a ver com o que nós já, tanto eu quanto o Gil, falamos anteriormente, né? O que é que você precisa fazer na competência 3 e o que é que nós iremos avaliar na competência 3, né? Na competência 3, a gente analisa se vocês selecionaram, interpretaram, relacionaram e organizaram, né, fatos com relação para que você consiga estabelecer a sua argumentação, tá? Então, a competência 3, ela é totalmente voltada para a sua argumentação. O que é que você trouxe de pertinente para mostrar que realmente a sua tese, ou seja, a sua opinião central é realmente boa, é realmente segura? E aí vem aquilo, tudo que a gente já falou anteriormente sobre leitura, interpretação de texto, sai da escola, vai para casa, ter a curiosidade de buscar novas informações sobre tudo que você viu em sala de aula e também informações que acontecem no mundo, tá? Então, vocês precisam estar cientes de que vocês precisam todo esse papel, ele vai além da escola. É por isso que a gente analisa se você selecionou, organizou, relacionou e interpretou. Com relação a essa competência 3, né, vem a questão dos textos motivadores, né? Muitos alunos perguntam no decorrer das aulas de redação se, por exemplo, professora, a gente pode utilizar as informações dos textos motivadores? Podem e devem, mas vocês precisam interpretar, que é o que a competência pede. Então, a gente analisa se você usou esses textos motivadores, mas se, sobretudo, você interpretou. Não é simplesmente pegar a informação do texto motivador, copiar e colar no seu texto, porque isso aí é cópia, é plágio. Você precisa fazer a interpretação e articular essas informações
dos textos motivadores a sua argumentação, tá? Então, os textos motivadores, eles devem ser usados, mas eles devem ser usados de forma produtiva. Ou seja, você precisa trazer essas informações dos textos motivadores para a sua argumentação. Aí a gente também observa se o aluno tem esse poder de articular essas informações, tá? Então, a competência 3, ela tem todo esse aspecto. Se você consegue relacionar, selecionar, interpretar, organizar fatos em prol da sua argumentação, certo? Colega Gil, quer falar alguma coisa sobre? Por exemplo, né, nesse recorte que a gente quer fazer, poxa, o ECA tem 30 anos, né? Ele fez 30 anos agora no último dia 13 de julho, né? Ele foi criado lá na década de 90. Então, gente, é muita história que tem de lá para cá. Poxa, em 30 linhas, eu vou conseguir colocar 30 anos do ECA? Não, né? Porque não consegue, não existe. Em 30 linhas é fazer um bom texto com começo, meio e fim, falando de 30 anos de história do ECA. O que deu certo, o que é que está funcionando, o que é respeitado, o que não é respeitado, eu não consigo. Então, para essa nossa redação especificamente, eu preciso fazer um recorte, né, dos seus 267 artigos. Então, o que é que eu preciso fazer? Entender o que é, qual é o artigo que eu quero relacionar com o trabalho produzido aqui no Instituto, né? Eu posso encontrar vários, mas eu não vou conseguir colocar em um bom texto, né, em 30 linhas, sobre 30 anos de ECA e sobre um trabalho de quantos? 17, 18 anos de LBJ? Ou eu só vou falar do ano em que eu estou? Eu preciso conhecer essa história. Se eu vou falar do histórico de um, então busca, lê, né, para fazer essa relação. O que é que funciona, né? Quais são as instituições que funcionam? Por que funciona em determinado lugar e em outro lugar não? Tudo isso é você ser crítico e é você criar opinião. Isso é importantíssimo. Saúde, saúde. Saúde. Então, é importantíssimo, tá, minha gente? E aí, Thaís está falando ainda dentro da competência 3. Tem mais, né, Thaisa? Isso, tem mais, sim. Então, a gente fecha, né, as questões sobre a competência 3. E a gente vai para a competência 4, que é a competência onde nós analisamos os mecanismos linguísticos que vocês utilizaram em prol do desenvolvimento do seu texto, tá? Então, o seu texto, ele precisa manter a conexão das ideias muito bem estabelecida do início ao fim. Para quê? Para que você mantenha a fluidez e para que você consiga chegar ao seu objetivo principal, que é clareza, demonstrar clareza e também objetividade acerca das suas ideias. Então, para que eu consiga manter todas essas ideias conectadas do início ao fim, eu preciso de mecanismos linguísticos. E onde é que eu encontro esses mecanismos linguísticos? Na gramática. A gramática é uma forte aliada dessa competência, tá? Tanto que muitas vezes as escolas apresentam a competência 4 atrelada à competência 1, tá? Porque elas acabam se relacionando de uma forma muito forte, né? Porque se eu tenho um repertório gramatical massa, né? Um repertório que me possibilite conectar as minhas ideias, eu vou manter a minha objetividade do início ao fim, né? E aí eu vou chegar à minha conclusão de uma forma que as pessoas consigam entender tudo que eu quis dizer do início ao fim, tá? Então, por exemplo, um aspecto muito importante da competência 4, que é basicamente coesão textual, né? Coesão é conexão de ideias. É você, por exemplo, saber manter a sua linha de pensamento conectada, articulada, dentro dos parágrafos e entre os parágrafos, tá? Então, eu saio do meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, fiz a minha introdução, vou para o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu não posso perder
a linha de raciocínio do primeiro parágrafo para o segundo, nem para o terceiro. Digamos que você escreva 3 parágrafos relacionados à sua argumentação. Eu não posso perder a linha entre eles, tá? Então, dentro desses parágrafos, eu preciso manter a conexão, eu preciso manter a linha de raciocínio. E entre os parágrafos também. Então, eu saio de um parágrafo, eu vou para o outro, tá? Então, você precisa manter essa linha de coesão. Então, você precisa de mecanismos linguísticos, conjunções, né? Enfim, mecanismos dos mais variados que possibilitem essa conexão. Por isso que aí eu repito a minha fala inicial. Você precisa ter um repertório gramatical vasto, porque se você demonstra que você tem segurança na sua articulação de ideias, né? A partir desses mecanismos, a gente observa que o seu repertório é seguro. E aí, obviamente, você acaba se dando bem na competência 4. Então, falou em competência 4, falou em coesão. Falou em coesão, eu falo em articulação, conexão de ideias. Certo? Eu quero falar um pouquinho sobre esses conectivos, né, que ligam as orações, que ligam os períodos. Cuidado com eles, porque se a gente não tiver certeza do que utilizar, eu vou estar com uma linha de raciocínio concordando e daqui a pouco eu uso um conectivo que é do contra. Aí eu vou desdizer a informação que eu passei. Por isso a importância de saber utilizá-los, tá? Quando eu vou fazer, meu pensamento é muito a favor do que está acontecendo. Mas, esse porém, esse contudo, embora, ele é do contra. Então, eu já vou desdizer o que estava dizendo e eu tenho que sustentar. Então, eu preciso conhecer se é comparação, né? Se é de adição, se eu estou fazendo oposição, né? Se eu estou acrescentando. É preciso ter o conhecimento também desses conectivos, senão você põe o seu texto a perder. Pode até ter uma boa ideia, né? Ainda em relação a esses mecanismos linguísticos, gente, cuidado. Muita gente acha que saber utilizar esses mecanismos é falar palavras bonitas, né? É ser um Camões da língua portuguesa. Não, a gente não precisa ser Camões da língua portuguesa. A gente pode usar simplicidade e fazer um texto que tenha textualidade, que ele tenha fluidez, que ele tenha sentido, que ele tenha entendimento para o meu leitor. Isso é fazer um bom texto. Aí alguém vai lá e diz, vou impressionar o meu leitor. Vê uma palavra bonitinha, mas que ele não sabe o sentido, né? Uma palavra bem estrambólica. Vou botar lá e vou tirar 10. Mentira, tirou 0. Primeiro, porque está fora do contexto. Né? Segundo, que não tinha nada a ver aquela palavrinha ali. E aí, perdeu o Playboy. Né? Cuidado com isso, tá? Eu sempre falo isso, Gil, em sala de aula, porque tem um exemplo que é bem interessante de uma redação que eu peguei há muitos anos, da escola mesmo. E aí o aluno, ele achou a palavrinha, o conectivo, destarte, bonito. Sim. E aí ele resolveu colocar destarte do início ao fim. E aí, quando ele viu a nota, ele veio me questionar. Ele disse assim, mas professora, eu usei um nome tão bonito. Eu escrevi da primeira à última linha e eu usei destarte. E é tão bonito, tão difícil. Eu disse, você sabe o que é destarte? Né? É um conectivo que ele é conclusivo, né? Então, ele fez conclusão do início ao fim do texto. Então, né? Sem saber aí, o valor semântico do conectivo. E é isso, exatamente isso que você falou. Acho que colocar palavras difíceis, bonitas, pode surtir efeito. Nem sempre. Às vezes você não coloca palavras difíceis, faz um feijão com arroz, mas faz um feijão com arroz gostoso, interessante, né? E aí eu sempre digo isso a eles em sala de aula. Não queiram impressionar com palavras bonitas. Queiram impressionar com ideias. Sim. Tá? Esse é o grande lance do texto dissertativo argumentativo. Né? Mas aí do destarte ficou. Então, nem o Enem, nem o concurso de redação do IRBJ está procurando novos Camões. Se tiver, isso é maravilhoso.
Mas essa não é a ideia, né? Mas é o seu entendimento do que está sendo pedido, né? Como é que você amarra essas ideias? Importante saber como é colocado no papel. Pode ser simples, mas pode ser interessantíssimo. É bem melhor do que uma coisa rebuscada, que não me diz nada e que não tem nada a ver com o pedido, com o tema que você está tangenciando, você está indo para o norte enquanto o tema está no sul. Isso aí vai ser nota feiona, vai ficar feio. Isso mesmo, Gil. E aí, podemos ir para a competência 5? E, pô, Certo? Podemos, então. mande bala. Gente, a competência 5 é uma competência que tem aquele caráter mesmo de apresentar uma proposta que venha a possivelmente resolver o problema que está lá estabelecido com o tema, tá? Essa proposta, ela precisa ter o agente, né? Precisa ter a ação, né? Precisa ter o meio, o modo, precisa ter também a questão dos efeitos dela, né? E um detalhamento acerca desses agentes, tá? Então, o que vai ser feito? Quem vai fazer? Como isso vai ser feito? Qual o efeito disso? E aí o Enem, puxando o gancho, né, com o Enem, eles pedem para que você faça um detalhamento de uma dessas 5, tá? Muitos alunos me perguntam o seguinte: professora, obrigatoriamente, a proposta de intervenção, ela deve vir na conclusão da redação? Não necessariamente. Existem candidatos que colocam a proposta começam a desenvolver a proposta de intervenção lá no início. Ele já começa a pincelar, né? Então, a gente tem que observar do início ao fim onde está essa proposta de intervenção. Agora, obviamente que se você traz a sua proposta de intervenção para a sua conclusão, você fecha suas ideias com chave de ouro. Eu, particularmente, enquanto professora de redação, eu sempre dou esse conselho aos meus alunos, tá? Se vocês têm segurança para fazer no decorrer do texto, beleza, não tem problema nenhum. Só que eu acho que se você traz a proposta para sua conclusão, acho que dá um peso maior para sua conclusão. Acho que é uma forma de abrilhantar mais a sua conclusão. Mas isso fica a critério do aluno, do candidato. Isso é uma coisa que a gente não obriga, né? Digamos que seja uma estratégia, tá? Mas não é uma obrigatoriedade, certo? Porque nessa competência, né? Eles não falam onde é que ela tem que estar. Se tem que estar na introdução, se tem que estar no desenvolvimento ou exatamente na conclusão onde deveria ficar. Então, essa perspicácia aí é do leitor, né? Ele é que vai ter que se virar para encontrar onde é que está essa solução possível para o problema levantado. Mas não tem um lugar certo. Mas, bem como você falou, né, é onde a gente geralmente encontra, né, que é lá no final. Porque aí vai fechar o seu raciocínio, você vai estar dando a solução para o problema que você encontrou lá em cima em sua introdução, né? E aí vai fazer parte junto com o desenvolvimento que você deu, né? Como é que você desenvolveu isso para chegar até a possível solução. Exatamente aí. Isso. Outra coisa que vocês não podem esquecer é que a sua proposta de intervenção ela precisa estar articulada à sua argumentação. Então, eu não posso escrever dentro de uma linha de raciocínio e eu venho com a proposta de intervenção que vai destoar totalmente disso tudo, né? Não. Ela precisa estar coerente com a sua tese, com os seus argumentos. Precisa ter essa conexão, tá? Exatamente, porque se você apresenta o problema, você precisa dar a solução. E como é que vai ser resolvido esse problema? Né? Quem é que vai fazer? Eu quero chamar aqui a atenção, porque geralmente quando o Enem, aqui no Instituto não, para o nosso concurso não necessariamente, mas para o Enem, quando eles pedem esse agente, né, geralmente a gente vê o quê? A gente vê o governo. Explique qual governo. É o governo federal?
é o governo estadual, ele é o municipal. Traga essas informações detalhadas, porque isso é importantíssimo, né? A comunidade, tá? O que é que a comunidade está fazendo? É a família. Para a gente aqui, com certeza, entrará a família, né? Entrará Estado, né? Entrará a comunidade, porque essa questão da rede de proteção, todos estão envolvidos. Mas lá para o Enem, é bom que você explique esses agentes quem são, né? E o quanto você falou, para quê? Né? Qual a finalidade? Essa consequência, né? Para quê? Qual é... Tá, vai para o governo federal para fazer isso assim, assim, assado, né? O modo é importante. Então, quanto mais detalhamento, melhor, e obviamente que melhora a sua pontuação. Isso, exatamente. Como é que tá? Agora vamos às perguntas. As perguntas. São 3 e 12 agora. Isso. Já tem 3 perguntas aqui na agulha, né? Então, a gente vai falar sobre essas perguntas. Pode falar o nome da pessoa, né, que mandou. Bom, tem uma pessoa aqui, pelo menos uma das perguntas, eu não sei se todas, foi Júlia, do módulo de matemática. Júlia, do módulo de matemática, fez, não sei se as 3 perguntas ou apenas uma. Tá com elas aí, Thaisa? Estou com elas aqui. Ok. As perguntas, como o Gil falou já, de Júlia, não é isso? Do módulo de matemática. Então, vamos lá, né? Pronto. Tem uma informação aqui que as 3 são de Júlia, viu, Thaisa? Júlia, do módulo de matemática. Todas 3 são de Júlia. Muito bem, Júlia. Arrasou. É isso aí. Quais táticas são necessárias para fazer uma redação bem eficaz? Veja só, Júlia, eu, enquanto professora, eu não acredito em táticas. Eu, particularmente, e nem receita pronta. Muitos alunos, eles perguntam assim, qual receita? Né? Qual é a tática? Até porque a gente não tem um método só, tá? Eu acho que você precisa ter, sim, métodos, né, que possam vir a contribuir com a sua produção. E, realmente, métodos tem vários. Por exemplo, métodos para você fazer sua introdução. Tem vários. Contextualização histórica é uma delas, né? Então, existem métodos, certo? Que podem contribuir. Mas o que é que eu falo sempre? Não fiquem vinculados apenas a um método, né? Porque você pode, na hora que você recebe o tema, você pode se embananar, tá? Você pode ter problema porque, por exemplo, existem temas que podem se encaixar em um método, mas tem outros que não. Por exemplo, tem o método do apresentar pontos positivos e negativos. É um método. Tem temas que não apresentam pontos positivos, só ponto positivo. Por exemplo, o tema do Enem de 2015, né? Que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Não existia nenhum ponto positivo. Então, os meus alunos, eles gostam, os alunos em geral, na verdade, eles gostam muito de apresentar esse método, mas ele não se encaixa em todas as temáticas. Então, você precisa ter conhecimento de vários métodos. Aí é onde vem a questão da disciplina do treinamento, do você praticar, né? Porque aí você, construindo temáticas, textos dissertativos sobre várias temáticas, você vai começar a aplicar os métodos. Ó, nesse tema aqui eu posso aplicar isso. Nesse outro tema aqui eu posso aplicar isso. Então, métodos. A gente precisa ter métodos, sim. E existem vários. E nesses em livros de redações existem módulos, existem muitos métodos. E tem método para tudo, para a introdução, para o desenvolvimento, para a conclusão, para todos eles, tá? Então, era isso que eu ia falar, né? A tática é a prática, né? Eu só aprendo a escrever escrevendo. Eu só aprendo a ler lendo. Então, é praticando que a gente vai descobrindo qual é a melhor tática, né? O que é que deu certo para determinada tipologia textual, o que é que deu errado. Então, é nessa prática
que eu vou conseguindo me descobrir e descobrir a forma mais eficaz. Exatamente. Exatamente. Podemos ir para a Próxima próxima, Gil? pergunta. Quais argumentos podemos fazer para um determinado assunto que seja bom para ir bem na redação? Então, a gente volta àquela questão das fórmulas prontas. Cada tema vai ter uma argumentação variada, porque você muda a problemática, você muda o contexto, tá? Todos os anos, qual é o grande problema quando os candidatos saem de casa para fazer a prova de redação? Né? Qual é o grande temor? O tema. Então, já que vocês não sabem o que é que vem de lá para cá, que é uma caixinha de surpresas, todos os anos a gente vê as surpresas, né? Eu já vi aluno chegar chorando na segunda-feira, porque a professora tinha certeza que era um tema tal. Lá no cursinho, me disseram que ia ser o tema tal. E não é, gente. Então, a gente precisa se preparar para tudo ou quase tudo, né? Precisa fazer o quê? Ler muito. Cultura, esporte, educação, ciência, economia, tudo. Você precisa estar antenado em tudo. Por quê? Porque de tema para tema, as argumentações vão mudar. Porque são contextos diferentes. Então, não dá para a gente estabelecer aqui quais argumentos, né? O que dá para estabelecer é que vocês precisam ter a consciência de fazer a parte de vocês do estudante que vai além da escola. Não existe uma receita de bolo. É estudar e praticar. Estudar e praticar. E nessa questão dos argumentos, eu ainda diria mais, né? Se você argumentou para sustentar o que você pensa, prove, né? Traga o seu conhecimento e prove. Você provando, a sua redação vai estar bem, né? A pessoa vai ver que você falou, que você opinou e que você trouxe exemplos e prova. Pronto, prove que o seu argumento será o melhor, né? A partir do seu conhecimento, traga as suas provas. Pronto, tá valendo. Exatamente. Podemos ir para a próxima, Gil? Vamos nessa. O que uma pessoa deve fazer para um bom entendimento sobre o assunto determinado? Na hora do Enem, por exemplo. Praticamente eu já respondi, né? Mas a gente fala de novo. É o que eu falei antes, né? É uma caixa de surpresa. Você não sabe o que é que a prova de redação vai trazer para você, né? Então, nesses últimos anos, por exemplo, os temas, eles têm surpreendido todo mundo. Todo, até os profissionais, né? Nesses últimos 3 anos aí, nós tivemos temas que, assim, pouquíssimos profissionais tinham feito um recorte dentro dele, né? Então, assim, mais uma vez, como a gente não sabe o que vem de lá para cá, você precisa fazer o seu papel de ser curioso, de procurar informações acerca de tudo, né? Acerca de Brasil, de mundo, tá? Porque você não sabe o que é que vem. Então, como é que você vai construir um texto sobre uma coisa que você não sabe? Aí, por isso que a gente tem esses índices exorbitantes de candidatos que fogem ao tema e que levam 0 de cara, tá? Isso é um problema muito grave. Então, voltando à pergunta da aluna Júlia, do módulo de matemática, não existe uma coisa específica para isso. Você precisa, enquanto aluna, né, enquanto aluno, buscar sempre. Porque aí, no momento da prova, você vai estar mais tranquilo, porque você já é uma prática na sua vida e possivelmente, né, esse tema que venha a cair não vai ser uma surpresa desagradável, e sim uma surpresa agradável. Então, e esse entendimento parte exatamente, né, da sua interpretação.
O que é que você entendeu desse pedido? Né? Esse entendimento, ele parte do pressuposto de que eu preciso compreender e entender o que está sendo pedido. Então, mais uma vez, entra a interpretação do texto. E a gente só consegue interpretar com leitura. Leitura de mundo, leitura de conhecimento mesmo, qualquer coisa. Leitura, inclusive, de bula de remédio. Né? Porque se me perguntarem sobre determinada substância, eu vou ter, né, o entendimento e a interpretação e trazer o meu argumento, porque eu tenho prova de que eu li a bula do remédio. Então, qualquer leitura, uma hora vai ser preciso, uma hora você vai precisar falar sobre. E aí você vai estar embasado, você tem o que dizer sobre determinado assunto. Então, leitura sempre interprete. Preste atenção nas palavras-chave, o que é que está sendo pedido, gente. Isso é prioritário dentro do que você vai escrever, porque senão você foge ao tema, você tangencia, fala do assunto que é amplo, você não entra no tema propriamente dito, né? Então, prestem atenção nisso aí. E eu tenho certeza que farão um bom trabalho, uma boa redação. Não é todo dia que tem um notebook, não, hein, gente? É um notebook que vai ajudar você a estudar para o Enem e passar para uma universidade, tá? Isso é bem legal. Exatamente. Então... Bom, eu faço das palavras da educadora Gil minhas palavras. Eu acho que vocês estão tendo uma chance, uma oportunidade ímpar. Então, participem do concurso, né? E com isso, quero me despedir de vocês. Agradecer a presença de todos vocês e todas vocês aqui. É sempre muito bom, é maravilhoso dividir, compartilhar, construir conhecimento com vocês. Sobretudo construir, porque a gente aqui está construindo, né?